Olá, pessoal, bem-vindos ao Deep Talks, o podcast da Unisoma. Eu sou Mônica Aquasti, cientista de dados, estou aqui com o Adriano, meu colega, para a gente falar com vocês sobre inteligência artificial, que é um tópico assim que está no nosso dia a dia muito mais do que a gente imagina, ainda que a gente não veja muitas vezes, né? E por isso mesmo a gente quer levar para vocês de uma forma fácil, para vocês entenderem, conhecerem mais sobre o assunto. E aí, né, pra gente fazer uma coisa legal mesmo, a gente quer contar com vocês, a gente quer saber a opinião de vocês, o que vocês estão pensando do podcast? Vocês estão gostando? Tá legal? Não tá? Sugestões, críticas, dúvidas? Entre em contato com a gente. E aí, aquele esquema, né? Para entrar em contato, vocês já sabem. Quem tá no YouTube, tem aqui a caixinha de comentários desse vídeo mesmo. Deixa lá o seu recado, aproveita, dá o like no vídeo, ajuda a gente aí, se inscreve no canal. Ou você também pode entrar em contato por qualquer rede social da Unisoma. Tem LinkedIn, tem Instagram, tem Facebook, é só procurar lá Unisoma Soluções Inteligentes que você acha a gente. E agora a gente tem uma novidade. Boa. Temos uma novidade. No site da Unisoma, unisoma.com.br, você encontra já um link que vai te levar para os episódios do podcast, tá? Você pode entrar lá, unisoma.com.br, lá em cima você olha, tem lá o Prognos, você vai ver que é o nosso produto de previsão de demanda, você vai ver lá um link para as carreiras, que você pode ver vagas, nossa, e tem um link lá para conteúdos, que você acha diversos artigos, sobre inteligência artificial, se quiser aprender um pouco mais, você vai encontrar cases da Unisoma e tem lá o link para o Deep Talks. Você vai ver todos os nossos episódios e tem um formulário que você consegue entrar em contato com a gente, chega direto para mim, para o Adriano. Boa. A gente está querendo saber o que vocês estão achando do nosso podcast. E aí, Adriano, quem está com a gente hoje aqui? Vamos falar sobre o quê? Novidades boas hoje. Opa. Interessante. Bom, obrigado, Mônica. Olá a todos. Eu sou Adriano Tomás, especialista em negócios da Unisoma. É sempre uma satisfação, né, falar sobre temas que envolvem inteligência artificial de alguma forma, dados, né? E neste episódio especial, nós temos aqui convidados para nos falar sobre, no Deep Talks hoje, para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A famosa LGPD. A famosa LGPD, a sopa de letrinhas ali, que hoje nós vamos tentar decifrar aqui como é que isso está mexendo nas empresas, né? Então, para isso, né, para a gente poder estender um pouquinho esse nosso conhecimento, ajudar ali, né, nessa interpretação ali da lei e tudo mais, trouxemos aqui dois convidados ilustres, estimados aqui. Está conosco a Fernanda Zanqueta, da Protega Consulting, né, a gerente de governança, trabalha com riscos, compliance. Muito obrigado pela presença, pelo convite, né, nosso convite aí para participar. Depois você vai falar da sua atuação lá, mas é sempre legal trazer alguém com esta visão, né, de consultoria, né? Eu acho muito legal. E também o nosso gerente de TI, nosso Alberto Pereto. Obrigado, Alberto, também pelo aceitar o convite, né, de falar um pouquinho, né? O Alberto é gerente de TI da Unisoma. Então, está aqui hoje para também trazer essa visão que nós temos, né, esse desafio em casa, né? Como que a gente lida com a LGPD, agora um pouquinho desse lado, entre o que a lei diz e o que a gente trabalha com os dados no cliente, né? Então, é esse ponto que a gente quer tentar descobrir um pouquinho mais hoje com vocês. Obrigado e sejam bem-vindos, né, no nosso Deep Talks. Obrigada. Bom, acho que a gente pode começar, Fernanda, com você. Bem-vinda de novo, muito obrigada por você ter topado participar aqui com a gente. E eu acho que a gente podia começar dando assim um panorama geral, né? Entender um pouco como que surgiu a LGPD, por quê, contexto, como é que foi a história. Eu estava até pensando, né? Eu acho que não é uma coisa só do Brasil, imagino. Lá fora também deve rolar algumas coisas, né? Você pode contar pra gente um pouquinho disso, assim, do contexto geral, como começou, por quê, etc? Claro. Bom, em primeiro lugar, obrigada mais uma vez pelo convite, né? É uma honra para mim estar aqui com vocês. Bom, e se a gente pensar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é tão novinha assim, né? A lei, ela já existe já faz um tempo. Pensando em Lei Geral de Proteção de Dados, já faz 4 anos que ela está aí, firme e forte, né? Uhum. Já é promulgada ali pelo Brasil, né? Pelo presidente do Brasil, para que a gente possa se valer dela e fazer o uso efetivamente dentro das empresas. Mas como tudo começou? Se a gente voltar lá no tempo, uns 8 anos, 10 anos, a gente vai lembrar lá das eleições do Trump,
né? Onde tinha ali, né, tinha uma empresa que fazia toda uma análise, né, de todos os dados de correlacionamento de redes sociais, né, para saber comportamento das pessoas. Não vou citar aqui muitos nomes, né, mas ok, vamos pensar assim, cada postagem ali trazia uma informação relacionada a usuários. E visando a eleição, esse correlacionamento de dados fez com que eu conseguisse definir um texto adequado para cada usuário ali da rede social e com isso falar assim, vote no Trump. Mas de um jeito diferente. De um jeito meio disfarçado. Totalmente disfarçado. Totalmente disfarçado. E individualizado, pelo que você falou, individualizado. Né? Tá. Então, eu conseguia tocar o Adriano de um jeito, eu conseguia tocar a Mônica de um jeito, tocar o Alberto de um jeito, tocar a Fernanda de um jeito, tocar o Luiz de um jeito muito específico, muito particular. E isso fez com que, né, tivesse ali um alto volume ali de votos, né, naquela eleição. E aí começou a surgir dúvidas no seguinte sentido, como que essas pessoas conseguiram conduzir esses discursos, essas conversas de uma forma tão específica, que tocava o meu coração e fazia com que eu votasse naquela pessoa. E aí começou a entrar numas pesquisas, numas avaliações um pouco mais profundas para entender o que estava por trás daquilo tudo. E aí viram que existia um correlacionamento de dados pessoais. Oh. Então, eu conseguia captar informações específicas da Fernanda e aí eu conseguia conversar com a Fernanda do jeito que a Fernanda entendesse. Então, aí fica tudo muito mais fácil, né? E é uma inteligência por trás disso, quer dizer, você está se aproveitando de um conjunto bom de dados ali. Totalmente. Para te favorecer de alguma forma. Inteligência, correlacionamento de dados massivo, assim, um trabalho muito inteligente que fazia com que todo esse correlacionamento de informações, de dados pessoais, só abrindo parênteses, dados pessoais aqui pela Lei Geral de Proteção de Dados, é nome, telefone, endereço. Consigam te identificar de alguma forma, é isso? Sim. Vamos pensar aqui numa rede social, como é que funciona, né? Facebook da vida. O que as pessoas normalmente fazem? Coloca lá todas as informações, os gostos, aquilo que gosta, aquilo que não gosta, o endereço, lugares que gosta de ir, então ela também faz ali aquele check-in, né? Sim. Toda uma rede de relacionamentos, ela coloca ali o time de futebol que ela gosta, assuntos, livros, cinema, várias coisas. Com todas essas informações do Adriano, da Fernanda, da Mônica, do Joãozinho e do Pedrinho, eu consigo saber como que eu converso com essas pessoas. E aí foi muito assim identificado um uso abusivo disso. Então, o uso abusivo de dados pessoais. Isso é muito perigoso se a gente for pensar, né? Porque eu posso induzir as pessoas a fazer qualquer coisa com essa inteligência, né? Com esse correlacionamento de dados. Eu posso induzir a Mônica a fazer algo, o Adriano a fazer algo, o Alberto a fazer algo, a Fernanda, o Joãozinho, o Pedrinho, a muitas coisas. Às vezes positivas, outras não. E aí, dali para frente, a União Europeia pensou assim, parou. Não pode ser usados dados de redes sociais desse jeito, né? Escancarado, né? A bel prazer, né? Do jeito que cada um quer. Não, tem que ter um limite para isso. Então, a União Europeia, ela primeiro escreveu praticamente a GDPR. Ela escreveu... GDPR? É a sigla em inglês? É sigla em inglês, É a sigla em inglês, boa. E aí... O que acontece? Eles lançaram cada um dos artigos da lei, né, os códigos, os artigos, os parágrafos da lei, para que a população da União Europeia primeiro validasse e depois, uma vez validado por todos, ia efetivamente para a lei. Nasceu a GDPR. É Global Protection Data GDPR. Privacy Data. Não lembro, desculpa aí. Mas enfim, LGPD em inglês. É a mãe da LGPD. Beleza. Uma vez publicada a GDPR, todos os países da União Europeia colocaram ali o pé no freio, né, no sentido de, opa, eu não posso mais usar todos os dados desse jeito e agora eu preciso ter um respeito em relação a esses dados. Eu preciso olhar e ver se eu posso usar esses dados para esta finalidade ou não. Daí é onde começou todo o conceito de proteção, privacidade
que ele já existia, mas ele não era tão levado a sério, né? Na verdade, era isso. Até porque não é democrático isso, né? Exato. Porque eu não tenho o mesmo acesso que outros têm, né? Então, você não tem o mesmo acesso de dados que a campanha do Trump tinha. Né? Então, não é uma questão democrática, né? Exatamente. Ou todo mundo tem, ou todo mundo não tem. Exato. Né? E por mais que eu tenha o dado ali publicado no Facebook, né? Porque fui eu, o dono da informação, que coloquei o dado, mas não significa que uma vez colocado o dado ali, todo mundo pode sair usando para o que quiser, né? Para qualquer finalidade. Não é bem assim. Então, esse conceito de privacidade veio justamente para dar trazer um pouco mais de controle em cima dos dados pessoais. Porque se a gente pensar em Facebook, por exemplo, agora já tem outros, né? Instagram, em outras redes, mas tem pessoas que usam moderadamente. Então, coloca ali uma informação, uma outra foto, né? Mas não coloca tudo. Tem pessoas que usam aquilo como um diário. Sim. Né? Exato. Diário emocional, inclusive. Então, coloca o que comeu, o que não comeu, onde foi, se não foi, se gostou, se não gostou, o número do sapato que calça, Onde né? está, né? Naquele Exato. momento. Os check-ins ali da vida, né? Então, acaba, assim, exagerando na mão. O uso dessas informações para um crime é muito utilizado, né? Porque já foi devidamente comprovado que essas informações são usadas para fazer toda uma pesquisa ali, até para você ir lá e sequestrar uma pessoa, né? Ou provocar um assalto, enfim. E aí, voltando um pouquinho na questão da GDPR, quando foi publicada a lei, na União Europeia, vamos pensar que lá a maturidade, né, da população está um pouco mais alta do que a maturidade Brasil em relação à segurança da informação. Então, quando chegou isso lá para eles, foi algo no sentido de, poxa vida, que bacana que agora está posto numa lei, está escrito ali, está sacramentado. Então, faz a lei, né? Cumpre-se a lei de uma forma muito tranquila. Então, as empresas têm uma série de requisitos que elas precisam se adequar, tanto em relação à segurança da informação como em privacidade. Porque tanto a GDPR quanto a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se baseia em 2 pilares, né? Que é o de privacidade e segurança da informação. A privacidade, ela está incluída numa questão também do próprio usuário, né? Das pessoas saberem o que você está guardando ao meu respeito. Isso. Né? Exatamente. E a segurança do ponto de vista mais de governança. Assim. Isso, perfeito. Tá, Isso. ok, legal. Então, se a gente pensar que o que comporta a privacidade de um dado pessoal, né? Ou um dado pessoal sensível, são mais de 20 verbos. Então, é o receber, tratar, armazenar, transferir, guardar, né? Tá Vários. Não, e é curioso isso, porque é engraçado porque quando a gente fala assim, tratamento de dados, né? Então a gente pensa, tratamento de dados é ser, sei lá, fazer algum tipo de algoritmo em cima, mas não. É uma série de coisas, né? Manter o dado guardado já é tratamento, né? Então, assim, e a lei é muito clara em relação a isso. Ela coloca todos os verbozinhos, como ela comentou, né? Tipo, ela tem ali todas as especificações. Exatamente. Como se eu explodisse a palavra tratamento. É. Tá? Em quase tudo que você pensar em relação ao dado pessoal de uma pessoa. Né? De uma pessoa física. Só lembrando, né? Reforçando que é em cima de uma pessoa física. Assim, a Lei Geral de Proteção de Dados de pessoa física. De pessoa física. Okay. Isso, exatamente, é muito bom. né? Faltou o PF no final ali, mas... Boa, isso mesmo. Boa sugestão para a NPD, afinal. Mas de fato, porque eu já vi o pessoal tendo confusão com isso, né? Do tipo, não, mas isso aqui não posso falar porque é dado da empresa. Eu falei, não, gente, mas empresa acho que não entra nessa lei, né? Acho que não tem. Se a gente pensar, o CNPJ não entra. Né? Mas os nomes dos sócios dessa empresa entram. Aí sim, porque daí é pessoal. Isso. Tá. Mas o que é referente ao CNPJ não... Não, CNPJ não. CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, não. Mas os sócios que compõem aquela empresa, né? Ou a própria pessoa que é dona ali, unitária daquela empresa, sim. Né? Então, às vezes, quando a gente abre o contrato de uma empresa... Tá ali, né? O nome, a profissão, o endereço, um documento. Cônjuge. O nome do cônjuge, né? Exatamente. Sim. Então, essas informações são cobertas e amparadas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Legal. E aí, Alberto, passando um pouquinho a pergunta trazendo um pouquinho desse lado, né? A Unisoma, como uma empresa que lida com dados, né? Talvez daqueles 20 verbos lá, a gente atue talvez nos 20 ou 19, né? Não vou nem fazer... A cara dele é 20 mesmo. 21 talvez, né? A gente faz mais coisa até. Como que a Unisoma, né? Uma empresa como a nossa, tem a nossa característica,
o que ela faz, né? O que ela está fazendo para se adequar à lei, né? Legal. À legislação. É uma pergunta muito boa, porque assim, tem outra questão da lei, que é que assim, porque muita gente fala assim, bom, vamos colocar então, implantar a LGPD nessa empresa, e daqui para frente vamos se adequar, né? Não. A lei é retroativa. A lei é retroativa, Assim, ótimo. quando a gente fala da Unisoma, que tem 30 anos, né? 38 anos, né? A gente está falando que as empresas elas precisam cuidar daqui para frente e do legado, né? Então, assim, eu tenho que olhar para tudo que eu fiz no passado. Então, assim, dado em papel, né? Tipo, informações pessoais que estão guardadas em arquivos, repositórios, tudo isso tem que ser observado. Então, assim, o grande desafio nosso, no caso da Unisoma, além de tentar entender essa nova abordagem, era tentar olhar para a lei e falar assim, peraí, gente, vamos ter que olhar para nossa casa aqui e saber o que a gente tem que mudar daqui para frente e o que a gente tem que mexer para trás. Para trás, né? né? Sim. Então, assim, aí vem, assim, as ideias criativas, né? Quer dizer, porque uma coisa legal da lei, né? Que é uma coisa que... Porque quando a lei surgiu, tem uma coisa que eu achei muito curiosa, porque quando eu comecei a estudar a lei, eu falei assim, puxa vida, você via na internet, via documentações sobre a lei, você via muito de punitivismo. Então, era muita coisa assim, 50 milhões de reais de multa, não sei o quê. Então, assim, parecia que a lei chegava para multar as pessoas. Mas não é essa a ideia. Se você olhar a lei, né, até eu sugiro que todo mundo que está ouvindo o podcast leia a lei, por favor. Sim, né? Por favor. No comecinho da lei tem ali os fundamentos da lei e, assim, um dos termos bem curiosos da lei, assim, interessantes, na verdade, que é o seguinte, a lei pretende fomentar a inovação, né? Então, quer dizer, uma coisa legal da lei, né, uma coisa legal de você pensar o seu processo à luz da lei, é você começar a pensar nos seus processos internos, assim, como é que eu faço agora para mexer com dados, mexer com a minha governança de modo geral, de modo que eu proteja os dados das pessoas, né? Então, isso faz com que isso entre na cabeça das pessoas, dos gestores, né? Que eles precisam pensar em inovação, em formas diferentes de gerir as informações. Então, assim, na Unisom, por exemplo, o que a gente fez? A gente pensou em maneiras criativas de gerir as informações, porque quando a gente implantou o processo da LGPD na Unisoma, a readequação, fizemos o projeto, foi super legal, foi rápido, ok e tal, mas aí terminamos assim, beleza, pessoal, e agora? Como é que a gente vai fazer o ongoing da coisa? Sabemos o que tem que fazer, e agora? E agora, né? Então, de braço. A gente tem centenas de terabytes de dados aqui, como é que a gente faz com isso, né? Então, vamos pensar em ferramentas, vamos pensar... Pô, a gente tem nós somos uma empresa de inteligência artificial. Não é possível, Então, vamos pensar em maneiras de tentar criar ferramentas, processos que consigam nos ajudar a resolver essas questões, né? Assim, a olhar para os dados. Nós temos muitos dados aqui que a gente tem que gerir, tem que digerir os dados, né? Para poder procurar dados pessoais. Então, essa foi o grande aprendizado, assim, de tentar olhar para os problemas e tentar tirar soluções criativas e inovadoras. Você falou bem, é uma mudança, né? Então, toda mudança você tem uma operação que precisa ser realizada e isso está relacionado com a inovação. Como eu vou fazer essa operação de uma forma mais inteligente, mais rápida? Sempre assim, né? Exatamente. Você tem sempre que evoluir nesse sentido. É uma evolução, é um grau de maturidade, né? É uma alteração de conceitos, né? Até retomando o que ela falou, né? Que ela estava contando um pouco da história, você vê que na história mesmo é uma evolução de maturidade. Você olha, por exemplo, os projetos, ou quando a gente trabalhava com projetos há 10 anos atrás, né? Ou até mais, 20 anos atrás, não posso falar 20 porque vai revelar a idade. Mas, assim, a gente olhava para os dados como uma matéria-prima ali, independente do que aquilo fosse, né? Então, assim, quando você começa a ver questões, por exemplo, que aconteceu com o Trump, outro ponto também aconteceu no Brasil mesmo, que foi até a origem do marco civil da internet, quando aconteceu lá o vazamento que o Snowden revelou, que tinha até dados brasileiros que estavam sendo divulgados e tudo mais. Então, assim, começou a criar ali um estalo ali, assim, peraí, tem uma coisa diferente aqui, né? Quer dizer, são coisas que no passado ninguém pensava, e que as pessoas vão ganhando um grau de maturidade para ir mudando, né? Então, acho que é essa a grande pegada, né? Legal. Até para complementar, né? A lei, na minha também interpretação, é uma lei cultural, de comportamento, de respeito. No começo teve muito barulho, né? Dessa questão da multa, de que, olha, se você não se adequar, amanhã a empresa vai ser fechada, você vai ter que pagar milhões, né, e tal. Muito barulho, né? Muito barulho de pessoas que, de fato, não dominavam o tema. E se a gente pensar que privacidade da informação já consta na ISO 27002 há muito tempo. Então, não é uma coisa que surgiu agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela já existia. E, de fato, esse aculturamento, né, das empresas, dos gestores, para saber como fazer para cuidar daquela informação, né? Em como tomar, assim, de fato, cuidado com aquilo,
é que mudou tudo, né? De onde vem essa questão agora de pensar, de inovar e fazer diferente. E aí a minha pergunta também tá relacionada com isso, desculpa, Mônica. A lei, neste momento, ela está sendo também um manual, ou não? Ela é muito, faça isso, não faça aquilo. Ou ela fala assim, olha, você não pode fazer aquilo por conta disso. Ela tem um caráter de fato conceitual ali, de ensinar de mudança de pensamento, uma mudança de cultura mesmo. Como você mesmo mencionou, Fernanda, já existia todo um termo técnico para cuidar disso, só que no Brasil a gente sabe que só funciona na base da força, né? Então a multa, por exemplo, vem para falar, olha, você precisa fazer isso, porque senão eu vou te penalizar. Porque vamos pensar, se não houvesse a multa, a gente estava aqui discutindo esse assunto, talvez não. Com certeza não. Talvez não, né? Então, assim, porque nosso país, né, esse conceito que na Europa a população abraça, né? Tá um pouco mais, tá mais madura nesses conceitos, a população abraça isso e traz de uma forma mais orgânica. Aqui no Brasil, não, tem que ser um negócio mais forçado. Então, essa é a questão, né? Sim. Vamos voltar então um passo lá, desde quando foi promulgada a GDPR, passou ali um tempinho, e aí o que aconteceu? A União Europeia, ela falou, se você, país, não tiver uma lei que fala sobre cuidados, proteção de dados pessoais, não teremos mais uma relação comercial. Perfeito. Aí o Brasil falou, opa, não vou perder essa boquinha de jeito nenhum. Foi assim que chegou aqui. A multa, a penalidade da coisa. Então, não foi do tipo assim, nossa, que legal, vamos fazer. Não, gostei disso aí. Não, infelizmente não. A gente chega lá. Exatamente. E aí o Brasil falou, opa, peraí, então eu também vou correr aqui. Ela se espelhou na GDPR, elaborou a LGPD, fez ali os seus ajustes, né, por conta ali da Brasil, cultura, enfim, e também criou em paralelo a ANPD, né, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, se a gente pensar, a lei, ela é alto nível, né, então tá lá escrita, né, às vezes até com uma linguagem, para quem não tá no meio, um pouco mais pesada, mas ela tá muito bem escrita, né, independente das opiniões, eu acho que assim, foi um salto muito grande. Eu trabalho com esse tema, vou entregar. Vamos lá, vamos entregar. Eu trabalho com esse tema há 27 anos, né? Desde quando eu comecei no trabalho ali. Sempre gostei muito do tema. E a gente viu o quê? Que vinha muito de regulamentação de empresas multinacionais ou bancos. Acabou. Qualquer outra empresa que você chegasse para falar de segurança da informação, esquece. Era muito difícil, muito. Então, a lei, ela veio Mas fazer era esse difícil marco. nesse sentido de cultura mesmo, né? Do tipo, pra quê? Né? Da leitura, no sentido de domingão, assim, à noite, né? Você fala, vou dar uma lidinha aqui na lei, né? É difícil, né? Eu tenho essa mania, entendeu? Porque o meu jornal é o LinkedIn. Então, eu já separei vários temas ali que eu fico gostando. Eu gosto de ver ali e tal. Então, tem muita coisa relacionada à segurança, à privacidade, né? Mas eu sei que não é um gosto comum. Então, quando você fala assim, então, mas a lei, ela vem ali com essas dicas, né, esse procedimento, não. Mas ela traz justamente essa força de que, olha, qualquer empresa que execute o tratamento de dados pessoais, ela precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí vai de uma ONG, de um pet shop... vai todo mundo. De uma multinacional, de uma hoje em dia, todo mundo. E governo, né? Principalmente. Eita, esse é o problema nosso. Principalmente. Mas deixa eu fazer um contraponto aqui, porque assim, é que eu talvez tenha uma visão um pouco mais romântica. Mas só para dar tudo bem. Mas só para dar um fervo aqui na discussão. É assim, porque a GDPR, por incrível que pareça, eu não conheço tanto aprofundadamente a GDPR, mas eu sei que ela é mais punitivista do que a LGPD. E assim, eu penso que... o grande objetivo da LGPD, na verdade, é mudar o foco mesmo de consciência, como a Fer comentou, sabe? Então, assim, eu acho que existe uma mudança de paradigma no sentido de falar assim... Porque, assim, eu acho que você vai conseguir fazer o pet shop, a farmácia, mudar de maneira mais orgânica quando você mudar um pouco a cabeça das pessoas do que significa o dado. Então, assim, como eu falei, né? Há 20 anos atrás, quando a gente mexia com dado pessoal, aquilo era uma matéria-prima que para um CPF ou um dado de capacidade, dado de estoque de uma empresa, era tudo igual. Agora não, quando você... O grande ponto da LGPD, na minha opinião, é você olhar, e eu acho que isso é o grande desafio até para as empresas, nossos clientes, tá? Sim. Perfeito. Chegar para eles e fazer eles entenderem também que é o seguinte, aquele CPF, cara,
aquilo dá de uma pessoa, aquilo significa uma vida, né? Tem uma pessoa eu chego na pessoa se eu seguir aqui, né? Exato. Então, assim, tem uma questão que eu acho que é de paradigma, e, lógico, é uma mudança cultural, como a gente comentou aqui, mas eu penso que, assim, que o caminho é esse, sabe? Não é o punitivismo, assim, não é... Eu acho que o papel da NPD é exatamente fomentar não a educação, mas assim, a conscientização. Né? Exatamente. Sim. Legal. Né? Sim. De fazer com que as pessoas falem, olha, o dado pessoal não é seu, empresa. O dado pessoal é da pessoa, do titular. Então, a gente tem que utilizar a informação e pedir permissão. Isso você tocou num ponto. Não é proibido você usar. Perfeito. De jeito nenhum. Essa é a questão, né? Porque às vezes falam, não pode. Não, peraí. Também não é assim. Isso mesmo. Se eu preciso desse dado, né? Eu preciso usar, eu tô com ele aqui, mas guarde-o, cuide, né, desse dado e dê visibilidade pro usuário que você está usando ele. É isso. E eu complemento a sua frase, evite excessos. Exato. Ótimo. Né? Justamente isso, né? Evite o excesso. Porque isso que foi comentado não existia. Ninguém se preocupava com volume ou, né, com esse dado pessoal, compartilha com todos e tudo bem, porque não vinha, né, com esse cuidado. Não vinha com essa, toma cuidado com essa informação, né? Essa informação não é sua, é da Fernanda, por exemplo, né? Então, eu preciso ter uma base legal para poder tratar essa informação. Tem que ter um motivo, tem que ter ali um legítimo por trás dessa informação, né? E não que nem aconteceu lá na campanha, por exemplo. Sim. Então, de fato, a lei, ela prevê 10 bases legais. Espero que vocês não me façam chamar oral de cada uma delas, porque eu não vou lembrar. Não. Bom, mas tudo bem. Da próxima eu trago cola aqui, tá? Mas tudo bem. Nós temos a previsão de 10. Então, é o que você comentou. Pode usar? Claro que pode. Né? Não existe nada que fala não pode. Não é assim. Mas você está usando isso para aquela finalidade específica? Ou eu pego o dado da Fernanda e eu uso para uma outra coisa, né? Vamos pensar de um plano médico, por exemplo. Imagina o tanto de dados pessoais e dados pessoais sensíveis que são abastecidos ali no plano médico. Imagina se ele pega aquela carteira com todas aquelas informações e usa para diferentes finalidades. Será que a gente vai ficar feliz? Perfeito. Você falou do dado médico, eu lembrei de um caso. Tem um amigo que trabalha com sistemas hospitalares nos Estados Unidos e na rede onde ele atende, um dia surge um famoso, não vou citar o nome aqui porque não precisa, também não quero ser envolvido, um famoso, um hollywoodiano ali, um ator de Hollywood, ele estava e alguém foi lá e tirou uma foto dele e publicou. Então, assim, ele estava sendo atendido e a pessoa foi lá, numa inocência talvez, né? Não querendo fazer nada além daquilo que ela queria. Sim. Eu tô aqui com o lado da pessoa e tirou foto. E esse ator processou a empresa e levou milhões. Ok, não sei se foi exagero ou não tô aqui para julgar, mas é nesse nível. Então, mas assim, é uma exposição, é uma exposição, né? Exato, né? Às vezes a pessoa, sei lá, tá precisando de um médico, de um atendimento ali, exato, né? Por ela, não pela função dela, ou por quem ela é na mídia, né? Mas por ela, a saúde, o ser humano. E aí, de repente, vem outra pessoa e tira uma foto, publica, né? Esse é o exagero, né? Que a lei, ela vem ali de uma forma muito, muito bacana, muito estruturada, para vir e falar, gente, presta atenção, né? Tomem cuidado com essas informações, né? Documentem isso, que é algo que o brasileiro também não tem a prática, né? De documentar. Principalmente a TI tem ódio, né? A gente sabe. Toda a TI. Por quê? Porque a TI tem que fazer entrega, né? E a gente sabe que todas as empresas, e dentro da Protega a gente vê isso nos clientes direto e reto, toda a TI ela tem pavor de documentação. Então, nós que adoramos, a gente vai lá e complementa esse trabalho. Porque é o momento que eu demonstro que eu estou em compliance com a lei. Aliás, Fernanda, eu ia perguntar isso mesmo. Você falar um pouquinho mais do trabalho que vocês fazem, né? Porque, né, como o Adriano falou, né? A Unisoma ela lida com os dados, né? Então, a gente tem que se adequar e tal. Mas você trabalha numa empresa que presta consultoria em segurança de dados, certo? Isso. Então, como que é esse trabalho que vocês fazem? E você já falou um pouco aqui também, né? Mas como é que os clientes chegam para você? Já tem um pouco essa coisa de maturidade ou não? O pessoal chega e fala, faz aí para mim e não tem
Legal. Zero conhecimento, não sabe nada Zero de nada. base Como é que mesmo. é? Ótima pergunta. Como é que tá isso? Bom, então eu vou falar de uma das minhas paixões, que é trabalhar justamente com a consultoria. Já faz um tempão que eu trabalho em consultoria, né? E a Protega, ela tem um dos pilares que é a consultoria em governança, riscos e compliance, onde a gente atende qualquer tipo de cliente, desde que tenha processos de negócio, né? Então, a gente atende. E como é que chega esse cliente, né? De todas as formas. Chega o cliente que não tem ideia do que ele precisa fazer, mas ele sabe que ele tem que estar em compliance de alguma forma. Com medo da multa, Exatamente. Tipo, Fernanda, eu vou tomar multa até o final do ano, o que eu faço, né? Tem aquele que já teve uma experiência negativa, que passou por uma consultoria, de repente, jurídica, ou até que não era muito da área, mas naquele boom, né, que teve ali da promulgação da lei, brotou consultoria do nada o tempo todo, né? Quem nunca tinha feito nada naquilo estava vendendo, né? Não, estava especialista no dia seguinte. Especialista, no dia seguinte, bom. Né? Alguns advogados que a gente sabe que era do direito criminal, estava especialista em proteção de dados. Leu no domingão à noite e na segunda já estava lá no... Exatamente. Consultores ali focados em Microsoft, na outra semana também estava especialista em adequação. Então, foi uma coisa assim... Por quê? Porque miraram ali o financeiro, né? Uma oportunidade de mercado. Então, dentro da Protega, a gente tem uma equipe muito bacana ali de consultores que já trabalham em segurança da informação e privacidade há muito tempo. E a gente atende esses clientes que chegam perdidos, aqueles que já tiveram uma experiência que não foi muito legal, como aqueles que já sabem exatamente o que quer, já fez uma parte, né? De repente precisa complementar. Nós fazemos o diagnóstico. Então, a gente chega e olha como... Sabe quando a gente está com uma dor assim, meio difusa, a gente vai no médico? Faz a triagem. O médico pede exatamente um monte de exames. Nós somos esse médico. Então, a gente chega, faz uma visita física no cliente, nós fazemos uma série de entrevistas, a gente não dispara checklist, porque nós entendemos que isso vai frio e volta congelado, né? Às vezes a pessoa nem entendeu e responde qualquer coisa. Então, a gente prefere a troca. Tem que ter a conversa mesmo, né? É muito mais rico. A gente consegue levantar muita informação. E ali, ao final desse diagnóstico, a gente faz uma devolutiva, né? Então, a gente informa para esse cliente se ele está em qual nível de maturidade em relação à ISO 27002, em relação a 27701 e em relação à própria Lei Geral de Proteção de Dados. São checklists complementares, né? Onde a lei ela é composta pelos dois pilares, né? Por essas duas ISOs. Então, a gente faz essas entrevistas, entrega, faz essa devolutiva já com recomendações. Então, a gente avalia se o cliente tem a documentação, se tem já os processos, né? Se ele já implementou alguma coisa ou não, né? Ou se ele precisa realmente só de um toque, né? Ali de uma revisão, alguma coisa assim. E tem cliente que ele precisa da segunda parte. A segunda parte é aquela mão na massa mesmo, né? Que é estar ali fazendo o comitê funcionar, é construir ou revisar as normas, as políticas internas, os procedimentos, faz a modelagem ali, né, dentro mesmo de um fluxo, a gente faz as reuniões com as áreas, os líderes. Então, a gente acaba sendo a operação do cliente, né, a mão na massa mesmo. E a gente faz todo o portfólio. Então, tudo que está previsto dentro dessas ISOs, nós temos total capacidade de desempenhar, de realizar. E aí, com isso, a gente consegue treinando o cliente naquele contexto. Sim. Esse é um ponto de treinamento do cliente que eu... porque não é só implementar um monte de coisa, pronto, tem a questão da mudança de pensamento. Porque não adianta você ter... processo. Não adianta você ter tudo ali para fazer se você não tem consciência de que aquilo é importante e você tem que fazer. Exato. E esse é um ponto que eu até ia comentar com o Roberto, que nós atendemos vários clientes, né, de diversos setores, segmentos, né, da indústria, serviços. E qual essa é a dificuldade, né? Como que a Unisoma trabalha com isso, né? Dentro do que o cliente está mandando para a gente, dentro desse ambiente de troca de dados, né? Com o nosso cliente. Porque, às vezes, a gente atende um cliente e ele tem o cliente. Okay. E muitas vezes esse dado do cliente dele vem para a gente. Exato. E isso... É aquela história, nós estamos com na mão para batata quente aqui. Exato. E assim, e a gente não está lá fazendo, na verdade, adequação de LGPD. A gente está indo para lá
assumindo que tá rodando a lei e que todos estamos construindo juntos, certo? Certo. E é curioso, assim, a lei também é assim, a lei ela é solidária. Quer dizer, se acontecer um vazamento do lado do nosso cliente, né? Do nosso cliente, do cliente dele, nós podemos também ser envolvidos, então, assim, de alguma maneira ser... Totalmente. Então, assim, existe um risco ali, né? Um risco e também uma preocupação. Por isso que quando a gente entra num cliente, a gente tenta, de alguma forma, mapear como é que está o nível de maturidade desse cliente, né? Então, por exemplo, de alguma maneira saber... O conceito está na cabeça dele, porque é engraçado isso, né? Quer dizer, tem muito cliente, né? Na verdade, todo mundo, né? Tem uma questão de conhecimento da lei mesmo. Mas é isso. Confunde termos, né? Que a gente estava conversando, né? Confunde o que é dado pessoal com dado sensível, né? Que é uma coisa muito comum. O papel do controlador com o papel do operador. Então, são termos, né? Que a lei colocou agora, né? Que as pessoas ainda não estão acostumadas, né? Então, a gente tenta, de alguma maneira, servir como uma baliza mesmo. Você está fazendo isso, né? Dando dicas, está fazendo aquilo, né? E tentar, de alguma maneira, fomentar ali o aumento da maturidade quando você percebe que tem um problema ali que pode explodir. Isso no dia a dia é muito complexo, porque a gente às vezes acaba recebendo, não conseguindo até ativá-los, né? Tô colocando até como no case aqui do Alberto, na minha célula de trabalho, às vezes acontece de chegar dados ali que... Eu olho pro cliente, por que você está mandando isso para mim? Eu não preciso disso, eu não quero isso. Eu não quero ver, eu não tô vendo. Eu não vi. Leva pra não lá. Me mande. Não me mande isso aqui, entendeu? E já aconteceu. Sim. E a gente está policiando bastante nisso. E veja que o nosso papel como consultor nesse tipo de projeto de inteligência artificial é até um pouco mais, tem que ser mais forte do que o próprio cliente, né? Porque às vezes o cliente não está assim, não está preocupado, ou está com as preocupações em outros pontos, né? Outras prioridades, e você tem que dar um nível de prioridade para ele assim, cara, eu não quero esse dado não posso... Sai pra lá com isso. Entendeu? Exatamente, olha que engraçado, né? E deveria ser uma responsabilidade dele. Sim, mas é por quê? Mas vamos lá, não é culpa de ninguém, não é isso. É questão, assim, existe um grau de maturidade que a gente está acompanhando. Sim. Então, assim, até as pessoas todas terem um nível de maturidade a ponto de olhar para um pessoal e falar assim, não, isso tem que ter uma tratativa, isso aqui... tem uma base legal que escora, né? Temos que guarda essa informação pessoal? Tem, não tem? Onde eu guardo? Como eu guardo? Então, assim... São coisas que vão acontecendo com o tempo, né? Então, até essa maturidade acontecer, a gente tem muita empresa, né, Alberto, que até hoje sequer leu. Não há dúvida. Ela não sabe. Sim. Ela olha aquilo e fala, LGPD. Okay. Tem uma lei aí. Tem uma lei aí, entendeu? Mas e o que eu faço com isso, né? E você falou agora um negócio que eu lembrei sabe o livro O Pequeno Príncipe, né? Então, a gente fala assim que tu é responsável por todos os dados que capturas, entendeu? Então, seja ele do direto ou do indireto. Então, de fato, a responsabilidade solidária, ela traz ali um peso forte para as empresas, justamente para pedir, olha, me manda, mas eu não quero targear essa informação, né? Eu tomo cuidado com essa informação. Perfeito. Então, é uma mudança de cultura, realmente, nesse relacionamento com essas informações, que eu acredito que vai levar um bom tempo. Bom tempinho ainda. Mas acho que a nossa conversa aqui hoje também tem esse caráter de informativo, Sim. né? O Deep Talks está aqui para a gente falar sobre assuntos de inteligência artificial, que é uma coisa que a gente domina, a gente já trabalha isso há muito tempo, e tudo que está ali é agregado, né? E a LGPD hoje está fazendo parte do nosso dia a dia. Daqui a pouco ela vai estar tão enraizada que a gente nem vai lembrar que ela existe. Isso. É isso que é legal. Isso. Essa é a ideia. Espero chegar. Isso que eu ia falar, esperemos, né? Esperemos que... Legal. Não, mas acho que vai sim, com certeza. Beleza. Bom, pessoal, nosso tempinho aqui acabou, tá ali no finalzinho. Passou rápido? Passou rápido. Tudo bem? Bom. Tá tranquilo? De novo, queria agradecer muito a presença de vocês dois. Foi um papo muito legal mesmo. Muito bom. Depois, eu até queria ver se tem algum material, algum site, assim, pra gente... se informar um pouco mais, né? Vocês falaram aí desses termos, dado sensível, dado pessoal, operador, enfim. Tem um glossário bacaninha ali, que talvez valha a pena aí quem tá escutando. Se tivesse um material assim, pra gente deixar aqui linkado para o pessoal ver, né? Pra ir lendo e aprendendo, se informando. É um monte de termo, né? Como vocês falaram, são novos... E confusos, né? Às vezes não tem muita certeza. Eu acho legal, né? Da gente ter esse conhecimento. Então, se você puder passar, a gente deixa aqui. Com certeza. Tem um site muito bom de material
de tecnologia, que chama www.unisom.com.br. Boa, Alberto.com.br. Boa. Muito bom. Boa. Procure o Alberto. Procurem o Alberto, tá? Se você tem dúvidas. E leia a lei, hein? Se você ficou com dúvidas, tá? Você manda aí pra gente as suas perguntas, a gente vai passar pro Alberto. A gente traz ele de novo aqui pra responder as perguntas de vocês. Mas falando sério, tá? Se vocês tiverem dúvidas, ficaram com perguntas, querem ver os dois aqui de novo, manda pra gente aí o recado. De novo, tem todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Tem o site da Unisoma, unisoma.com.br. Se você já põe ali o /Deep Talks, você entra direto no nosso formulário. Tem os episódios todos lá e o formulário para você mandar as suas perguntas. E a gente estamos esperando vocês dois de volta. Maravilha. Aqui também. Um prazer. Viu? Obrigado pela presença. É isso aí, galera. Fechamos hoje. Maravilha. Fechamos hoje. Muito obrigada, pessoal. Pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada, valeu.